esse tempo ainda ainda não... Adilson, entende a questão, Adilson. Ó, veja bem, vou explicar de novo. Eu quero que para alguém falar aí sobre tempo de tráfego de sinal elétrico dentro de um determinado dispositivo. Eu não estou apontando o dispositivo. Cada um pode escolher um dispositivo e falar. Contando que fale, entendeu alguma coisa, assim... Isso aí foi passado, isso foi passado ontem. Ontem teve alguma coisa sobre isso. Só que hoje já teve. Ontem eu não vi hoje nada. Já teve, jogador. Sim, hoje você já viu. Hoje já teve também. Também não vi. E, Pérez, tu deixa de arrudeio, filho de uma mandioca, e fala logo direto que tu fala logo que tu pensa. Eu não ter nada para falar. Eu quero que a gente discuta o assunto. Da mesma forma que vocês... Não, nosso professor, eu quero que a gente discuta. da luz, não tem negócio de professor, não. Não tem negócio de professor nada, não. A gente tem que aprender juntos. Oi. E Baiano? Fala, jogador. Repete a pergunta aí novamente. Não. Eu quero que alguém fale sobre esse tema. Tempo de tráfego de sinal... Tempo de tráfego de sinal elétrico dentro de determinados dispositivos ou dentro de um determinado dispositivo. Eu quero que alguém fale, por exemplo, escolha qualquer dispositivo e fale sobre o tempo dele, que ele trafega, que ele vai e volta. Oi. Pérez, eu tô ali esse assunto aí. Eu sei que é muito rápido, viu? Oi? Eu tô ali. Eu tô tentando entender. Tô tentando entender a tua pergunta, cara. Porque... Oi, tá tentando entender. Pérez. Eu tô tentando entender. Pérez. Vamos lá. Para um bom entendimento da gente, exemplifica alguma coisa pra gente aí. Dá alguma... Pode ser o tempo de uma torre de delay, pode ser tudo que envolva tempo. Sim. Agora começou. Todos nós... Sim, mas aí eu exemplifiquei. Alguém falou aí, mas depende de qual dispositivo. A gente está falando de quê? A gente está falando de comércio, de mercearia? Não, a gente está falando de áudio, galera. Tem um negocinho bem aí que às vezes foge do assunto. Eu conversando hoje, eu acho que foi com o Terli. De manhã. Áudio não é uma coisa que seja difícil. Áudio é uma coisa que está na nossa frente. Muitas das vezes a gente que não quer enxergar, ou às vezes é um pouco complicado, às vezes não é, entendeu? Não. Ninguém perde tempo para ler uma coisa 2, 3 vezes até compreender. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, vamos digamos que Terli, não, eu não sei, sabe? O que tu influi quando dentro do teu trabalho, o que tem tempo? Delay, um delay tem tempo, tudo tem tempo. Tudo tem tempo, desde do sinal que entra no instrumento, que percorre todo o multicabo, vai na mesa lá. Desde o tempo que você tem para trabalhar. Que vai pelo processamento para voltar para o amplificador, tudo é tempo. E isso aí você escolhe. Não, hoje eu vou falar Pérez, bora para a gente entender que eu vou falar aí digamos, de um tráfego de um processador até um amplificador, entendeu? Ou do amplificador até um transdutor, ou dependendo de onde começa o público, do transdutor até o público. Pronto, então eu vou fazer uma pergunta em cima desse sentido aí. Não é mais ou menos básico aí, mas eu vou fazer em cima desse sentido aí. O que vocês acham? A distância de um fio, a metragem de um fio, né? Ela modifica o tempo de chegada nas caixas. Tipo, eu tenho uma caixa que tem 10 metros, tem uma que tem 20 de distância. Deu para entender? Sim. Entendi também. Entendeu? Pronto, a pergunta está lançada aí. Como a gente está falando de distância, vai ter um tempo diferente, isso é óbvio.
Embora que seja eletrônico, seja na velocidade da luz, mas vai ter a diferença que seja de alguma fração de milésimo de segundo, vai ter. Exatamente, Diego. Em toda aplicação que ele tiver, vai ter. Vai ter. Não importa, porque a gente está falando de distância. Quando a gente fala de distância, aí a gente está falando de potência, que é algo que se degrada de acordo com a distância. Aí o bicho pega, vai mudar. Pronto, aí dentro dessa vertente ainda tem a outra questão. Com relação, eu falei aqui cabo que sai do amplificador até o transdutor lá, né? Uhum. Agora vamos ver o cabo que leva o sinal do processador, certo? Para mim perde, só que talvez para mim também tem perda. Porém, a perda que perde o quê? Perde o que passa nele. Digamos que não seria um tempo, mas seria um valor de elétrico. Eu já acho que é aquela razão lá quando a gente estava falando dos filtros, a questão já é coisa não é nem segundo, é nanosegundo. Perde essa questão. Isso. Mas eu falei assim do caso do sinal até para todo mundo entender. Porque aí depois vai ficar o que passa lá não é sinal elétrico, mas eles estão falando de tempo. Sinal elétrico também tem tempo, né? Só para exemplificar. Só para simplificar, na realidade. Continua aí, Terli. Tem mais? Oi? Entendi. Não, é assim. É porque minha internet está ruim demais. E se eu colocar os vídeos para aparecer, fica travando aqui para mim. Entendi. Aí, dessa forma que eu consigo falar com vocês e consigo escutar vocês direito. E ainda consegue mafiar nós aí por trás das câmeras ainda. Não tô mafiando, não. Ladrão! Pois é, rapaz, é assim. Então, fazer o seguinte, Diego, explica mais um pouquinho pra gente lá, bota a tua tela aí e fala sobre essa... Que a gente tava falando sobre o tamanho da fita, né? Para aí rapidinho. Eterli. Oi. Eterli. Tô ouvindo. Para aí rapidinho, só para finalizar essa história aí, entendeu? Você falou tocou aí em diversas coisas relacionadas à pergunta que eu falei, dentro do contexto. Isso. É porque estava faltando só tu dar um exemplo para a gente especificar para a gente. A pergunta não estava tão clara, estava uma pergunta não estava, mas porque na realidade é como se fosse... Eu tô ligado, é como se fosse... Ela estava como se estivesse ligada a qualquer área. Isso. Entendeu? Exatamente. Não, mas quando a gente se falar alguma coisa aqui, tem que falar de áudio, né, pai? Senão, não, lógico, também para puxar a orelha. A gente relaciona isso, né? Lógico. Mas, tipo assim, tem pergunta que se não tiver um exemplo mais claro para a gente não vai saber formular outras questões. Tô ligado. Mas entendeu? Também a pergunta não pode vir com a resposta junto, né? Claro. Senão não... Continua, pede pro menino continuar aí, Diego. Continua o negócio aí. A gente estava falando sobre tamanho de fita, né? Isso, tamanho da fita. Isso. Que o tamanho da fita... Cobertura horizontal, cobertura vertical. Era vertical que a gente estava falando, né? Cobertura vertical. Isso. A cobertura... Que o tamanho da fita tem a soma de cada elemento que a gente vai colocando, vai ter na soma dos graves, justamente, né? Essa questão do acoplamento, pessoal, o que a tabela de fase nos diz? Se eu tenho dois sinais com 0 grau de desvio de fase, eu vou ganhar 6 dB. Quando a gente junta a caixa, a gente ganha esse ganho mais notável nas baixas frequências das caixas de line. Quando eu falo baixa frequência, é aquela região de 100, 80 Hz. Isso. Fica aquele lombozinho lá em cima. A gente ganha isso nessas frequências porque elas ciclam menos rápido que as frequências altas. Entendeu? Por isso que o nosso sistema de FFT, que é o Smart, que a gente chama o RITA, ele tem mais capacidade... transformado de Fourier. Quem não sabe o que é um Fourier, é um físico francês da década do século XVII. Entendeu? Muito bem aí, William. Simplifica. Bora. É porque quando o cara falou Fourier, aí eu falei que foi Não, Fourier. mas aí o negócio não vamos... É porque... Périx. Diga. Assim, apesar de a gente querer simplificar, né? Porque a gente já vê isso já quase que corriqueiramente, quase todos os dias.
Mas no grupo aqui a gente tem o Giovanni aqui, lá de Urbano Santo. Tem 2 Giovanni. Ah, tô ligado, entendeu? tô ligado. Eu Tem o esqueci, pastor esqueci. Paulo, lá de Anapurus também. Entendeu? Tem uma Tô galera ligado. que, embora não fala, mas eles estão assistindo. Tá E seria assistindo. interessante a gente dar esses detalhes mais. Pronto, Entendeu? pronto. Então vamos embora lá. Na hora, Tá. valeu. Obrigado Liberado pela os detalhes, compreensão. vai. Fourier, essas transformadas em Fourier, FFT do inglês, Fast Fourier, transformada rápida de Fourier. É Isso. uma equação matemática que ela faz umas transformações e você calcula certas coisas na física que ela te leva a interpretar outras coisas utilizando essa transformada. São 2 equações, duas transformadas e séries que elas são muito utilizadas na física, que te leva a várias conclusões. Uma é a transformada de Fourier e a outra é a série de Fourier. Isso, elas têm aplicações distintas. Uhum. Mas elas têm uma grande utilidade não só na eletrônica, como em outras áreas de conhecimento. Fourier foi o cara. Enfim, então o que o computador faz? Ele faz esses cálculos, frequência por frequência, frequência por frequência, do espectro de 20 Hz até 20 kHz e te mostra no gráfico esses resultados. É isso que o programa faz. A resposta disso a gente confere no Smart ou no Rita ou qualquer outro programa, é na resposta de coerência, porque a resposta de coerência nada mais é do que o resultado do desvio entre os valores de amplitude e fase mostrado naquela linhazinha lá. Quando a gente está igualzinho, a nossa medição tá ok, aquela fitazinha tá lá em cima, sem nenhuma interferência, entendeu? Dá o resultado desse cálculo perfeito lá. Ele mostra lá. Lá é a nossa... É o norte. É o nosso norte. E essa variação é calculada por integral. Isso. Exatamente. Então, vamos entrar lá na questão no assunto da fita lá. Isso, Então, eu parei naquela questão lá dos 2 sinais e tal. A gente ganha 6 dB. O programa nota mais esse ganho nas frequências mais altas, mais baixas, desculpa, porque tem um comprimento de onda maior, entendeu? É mais fácil de ler, entendeu? A gente ganha isso aí, dependendo do tanto que a gente coloca, a gente vai ganhar. Aí na hora do alinhamento a gente tende a dar uma atenuada, mas só o que eu quero falar para vocês é isso. É o tamanho correspondente da fita e esse tamanho corresponde a uma frequência. Por exemplo, eu fiz até aqui, deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. É um exemplo hipotético, pessoal. Isso. Um exemplo hipotético aqui. Deixa eu ver. Ó, vocês estão enxergando aí? Sim. Ok. Essa fita aqui, ela tem 20 células, tem 20 caixas nela. Só que o overlap que eu criei nela, sem overlap, ela reta, ela ia ficar 4 metros e alguma coisa, o tamanho dela. Com o overlap, ela ficou 3,52 metros. O comprimento de onda correspondente a esse tamanho aqui é 93 Hz. Quem tiver com a calculadora pode... É 92 e alguma coisa, eu arredondei para 93 porque o programa, eu coloquei 1/24 de oitavo de resolução e mesmo assim ele não chegou nessa frequência. Então eu vou fechar aqui. Aqui está o arranjo. Vocês têm que entender o seguinte, é o submundo do áudio. Quando eu converso muito com o Railan e com o Dani, a gente fala muito essa questão sobre o submundo do áudio. O que acontece no oitava, para vocês, na realidade, para vocês entenderem essa cobertura aqui, vocês têm que fazer a leitura por oitava, entendeu? Eu vou fazer uma predição aqui e vai aparecer aqui ó, essa cobertura. Observe um arranjo na frequência correspondente ao tamanho dele. Olha o tanto de cobertura que ele tem aqui, ó, verticalmente falando. Então, para entender? Só que, só uma pequena observação. Está lindo, tá ok, tá sem um sub. Quando tu botar o sub, tu vai ver a bagunça vai ficar. Não, mas aqui nós estamos falando só do arranjo. Só do arranjo. Só do arranjo. Okay. O tamanho do arranjo, essa cobertura, pessoal, corresponde a 72 graus. Harry Olsen imaginou em 50 e o Bob McCarthy mediu, se eu não me engano, em 2000 e 2012. Ele fez essas experiências e comprovou o que Harry Olsen falou, entendeu? O velho em 50 falou
o que era verdade que Bob McCarthy confirmou. Entendeu? Se a gente andar uma oitava acima de 93 Hz, quem é? Qual é a frequência? Uma oitava acima é o dobro, né? 186, né? 180. Nós vamos mandar aqui um pouquinho em 180, só para vocês terem noção. Não vai estar em 180, mas vai estar bem próximo de 180. 187,2. Eu vou botar 182 aqui, beleza? 187, né? O dobro? É o dobro, 187, vai. Ó, fiz a predição aqui, ó. O que aconteceu na cobertura? Aí porque mudou a frequência, né? Mudou a frequência. Para esse arranjo que tem 3,52 metros, para 93 Hz, ele apresentou essa cobertura de 72 graus. Entendeu? Isso é a largura de feixe desse arranjo. Se a gente andar mais, a gente vai começar a entender. Por isso que é bom para a gente analisar essa questão de cobertura de sistema, a gente tem um programa de predição. Esse programa da minha saúde, na minha opinião, é o melhor. Eu vou andar uma oitava para cima, vocês vão entender o que vai acontecer com o arranjo. A cobertura total do arranjo. Uma oitava acima de 183 é o quê? 374,4. 374, é isso? Isso, 374,4. Aqui eu botei 374,6. Beleza? Acho que ele deve estar calculando só com a margem de erro que não estou dela aqui. É porque eu tô usando tá arredondando, 24 avos de oitava de resolução. Ele não tem essa resolução mais acima disso, quebrada acima disso, é no máximo. Ele baseia com a medição do SIM, né? Que é até um 24 avos de oitava. Então, onde ficou o arranjo? Entendeu? Esse arranjo teve mais eficiência de cobertura no sentido vertical. Nessa frequência ou duas oitavas abaixo? 2 oitavas abaixo. 2 oitavas abaixo, né? Entendeu? Agora eu vou voltar e colocar uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo de 93 é o quê? Uma oitava abaixo de 93, 45, 46 por assim, né? 45,5. Perdeu muita energia aí no vertical, né? Uhum. Que louco, né, pessoal? É assim que ele se comporta. Entendeu? Quando ele tem um tamanho equivalente, o arranjo tem um tamanho equivalente a uma frequência, aquela frequência vai ter a cobertura de 72 graus. E é um perigo. Vamos voltar bem aqui para 93, para a frequência que é o tamanho, corresponde ao tamanho do arranjo, para vocês entenderem. Você está vendo aqui, ela tem a mesma cobertura de 72 graus nos dois sentidos. Entendeu? Por isso, quando eu admiro muito o trabalho do Alexandre Rabasco, que ele é muito criterioso nessa questão da posicionamento do line array e tal. A gente estudando essa questão aqui do tamanho do arranjo, quanto maior o tamanho do arranjo, mais baixa a frequência, entendeu? Mais bagunça vai ter em cima do palco. O posicionamento correto disso aqui, ó, a gente pode, para essa frequência, eliminar isso aqui em cima do palco. Isso aqui, ó, vocês estão entendendo? Já pensou esse tanto de energia aqui? Esse tanto de energia para trás aí. Tanto de energia para trás? Por isso que tem muito... não sei se vocês já observaram nesse sistema, o cara vai atrás do sistema, tem aquela pressão enorme nas baixas frequências das caixas altas. É justamente aquilo. O tamanho do arranjo tá matando lá atrás, cara. A cobertura de 72 graus. O arranjo quando a gente olha o arranjo desse jeito, nada mais é do que o tamanho da fita representado na reprodução traseira do arranjo. Aqui, mas por que isso acontece quando está com a fita e acontece de outra forma quando está só uma caixa? Por quê? Porque eu acabei de explicar. O tamanho de uma caixa ele vai ser correspondente ao tamanho da frequência do tamanho da caixa. Entendeu? Se botar só duas caixas aqui, ele vai ter essa cobertura para o tamanho das duas caixas. Se eu botar 1000 caixas, vai ser a frequência correspondente às 1000 caixas. Exemplo hipotético, 1000, entendeu? Essa cobertura, isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão. E outra coisa, eu até falei também, que é o binning, que é o estreitamento dessa cobertura. Isso acontece, esse fenômeno acontece quando as caixas estão em ponto zero. Tudo no ângulo zero. É uma desgraça. Quando você angula ela toda igual.
Todo igual, tudo no ângulo zero. Ah, vou botar a caixa no ângulo zero que vai ficar melhor. Não, cara. E Diego, Hã? nesse software aí, tem como tu simular aí um sistema onde tu vai angular em 0 e 1, 0 e 1, Uhum. hein? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso. Tem Isso. sim. Tem? Tem. Tem como fazer um pra gente aí, pra gente ver? Tem. Aí vai dar uma bagunça grande, porque tu vai estar colocando um ângulo, tu vai estar aumentando teu overlap e o outro ângulo tu vai estar cancelando o que tu fez. Isso. O que acontece? Vamos ver o que acontece. É o tempo que eu vou bem aqui rapidinho no banheiro. Que é a mesma quantidade de caixas? 12. Bota aí 12. Simula com 12. Cara. Beleza, 12. Vou botar tudo em zero aqui, pessoal. Não, 01, 01, 01, 01. 0, 1. 01, vem na sequência. 01, 01, 01, 01, até completar 12. Certo. Zero. Opa. Vou pegar um rasinho pra mim. É isso? Não, zero. É 0 e 1. Isso. Ok? Confirmar. É 0 e 1 é 1 e 0? Não, 0 em cima, aí 1 embaixo. 0. 0, 1, 0, 1. Ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso. Acho que foi, né? Isso? Isso. Beleza. Pronto. Primeiro a gente tem que ver qual é a frequência que ele tá, né? É a mínima, né? Frequência O mínima. tamanho do arranjo aqui tá 2,68 m. Quem tiver com a calculadora aí, pega 344 e divide aí por 125 para ver se vai dar esse 125 ou 150, parece. Peraí, deixa eu abrir aqui. É 3,44, né? O tamanho da onda, né? 3,44. Não, bota 349,09, que é para 30 graus Celsius. Não, mais de idade 344, vai dar a mesma coisa. 344 dividido por 125, que é a frequência também. A reunião não tem mais limite, gente. Que porra é essa? Tem. Rapaz. 125 Tá dando não, uma não. Ok, tchau. 126. 120, 123. Eu não entendi. O que foi? Falou aí, Pérez? Não, aqui chegou uma mensagem aqui que a reunião não tinha mais tempo. Essa reunião foi atualizada pelo anfitrião e agora inclui minutos ilimitados. Ah, sim, tá ilimitado agora. Tu quer saber o comprimento? Coisa. 0,27, né? Trabalhar que eu não mando fecho. Sim, bora lá, Diego. 344 por 125 dá 12,75. Não, 344 por 126. Bem. Peraí. 344. A Terli, essa tua calculadora é lerda, viu? Pô, é doido, não é a calculadora não, rapaz. É eu que não sei mexer com a bexiga aqui. Tu já conseguiu zerar do Mac? Conversa com aquela droga até hoje tá na... Hein? Como foi, Diego? Dá 2,73. 344 dividido por 126. Isso. Dá 0,07, rapaz. Desculpa, cara, é 128, desculpa. 128. 344 dividido por 128. Comprimento de onda ou o que é? Comprimento de onda. 344 dividido por 128 vai dar 2,68. 2,68. Isso é o tamanho desse que nós temos aí. É o comprimento da fita, né? Começou com 25, 26, 27 agora parou 28. 128, filhote. 344 dividido por 128. 344 dividido por 128, John. Vai dar isso aí. Só zoando. Certo, pronto. Entendeu? O que é que vocês querem que a gente faça? Só para vocês memorizar esse 128 aí. Ele tem que dar 172 graus com esse arranjo. Com esses graus que a gente inseriu. Isso. Certo, comprimento de onda 12,68. Isso. Que é o tamanho desse arranjo. É o tamanho do arranjo.
Isso. E aí? Deixa eu botar aqui a frequência, desculpa. Não, no caso é o... É. Ah, sim. 128. 128. Essas caixas tem quanto de altura cada? 10. Ah, não. O quê? A frente da caixa? Nem sei. Peraí, deixa eu ver aqui. O tamanho da fita da 2,68. Deu 2,61 m. 2,68. Ei, Diego, é 12 caixas, viu? 12 caixas, 2,68 m. Quando você faz o overlap, diminui o tamanho do arranjo, pessoal. Não, eu quero saber o tamanho físico da caixa, a caixa em si. A fita dela toda dá O quanto? tamanho da caixa, deixa eu ver se tem aqui. A fita toda. Toda, 2,68. Não. Aí é o comprimento de onda. Não. Ele tá dando a quantidade em metro do tamanho da fita, Johnny. 2,68. 2,78 m da primeira caixa lá de cima até a última. 2,68. Correspondente a 128 Hz. Entendeu, Johnny? O tamanho do arranjo é 2,68 m. Tá bem aqui embaixo, ó. 2,68. Certo. Beleza? E de onde foi que saiu 128 Hz? 344 dividido por 128. Esse 128 aí é a frequência que tu tá olhando aí, é? É a frequência mínima que ele tá colocando de corte Não, cara, é o seguinte. Esse arranjo, o tamanho desse arranjo corresponde à frequência. O tamanho do arranjo, pessoal, é 2,68 m. Das caixas todinhas. Você vai pegar 344 e encontrar a frequência correspondente ao tamanho desse arranjo, 128 Hz. Você vai pegar 344 dividir por 128, que vai dar 2,68. Correto? Faz essa conta aí. Sim, dá 2,68. Pois é, o tamanho do arranjo. Então, esse arranjo ele tem que apresentar 72 graus de cobertura vertical. Diego, repete bem para mim essa soma aí, como foi? Esse arranjo tem um tamanho, certo? Tem um tamanho, tem. De Qual é o tamanho 2,68. Isso. Esse tamanho corresponde a uma frequência, correto? Correto. Aí a gente vai descobrir quem é essa frequência. A gente já descobriu de cara que é 128 Hz. A gente vai pegar 344, só para ter a certeza disso. 344 dividido por 128. Vai dar quanto? Deu 2,68. Então, fechou. Eu acho que todo mundo já entendeu. Deu para entender? Eu entendi a jogada, Só lembrando uma coisa, Terli, que isso é uma simulação, não é a caixa original. Não, mas deixa eu te falar, esse programa aqui, ele é 85%. É o mais confiável. Sim, e se o tamanho da caixa for diferente? Eu tô entendendo, Pérez, porque é o seguinte, numa... Mas tô falando do tamanho do arranjo. Pô. Tamanho do arranjo. Tá beleza. Depois tu pode trazer, por exemplo... Hein, Pérez? Das que a gente trabalha, dá 4,77. O caso é o 12 seguinte, caixas. Trazendo para nossa realidade, o que nós vamos fazer? A gente mede mesmo o tamanho da fita, o tamanho 344 pelo tamanho da fita, que vai dar frequência. Aí essa frequência você vai saber qual é a frequência máxima de acoplamento nessa fita aí. A máxima garoto. Isso, detalhe, a máxima que ela vai chegar acusticamente. De cobertura vertical. Isso. Cobertura, 72 graus. Isso. É de cobertura. O tanto que essa frequência vai ter poder de cobertura. Poder de cobertura, pessoal. Abaixo de vamos supor, nesse caso, de 128 Hz. Abaixo de 128 Hz, como não vai ter mais o comprimento para acoplar, aí que nós vamos ter que começar a ter as perdas. Então, abaixo de 128 as frequências ela não vai cobrir mais 72. Isso, aí nós vai acoplar. Ela vai estreitar. Aqui nós estamos falando de cobertura. Isso. Cobertura. Entendeu? Aí já vai começar a perder a cobertura e perder acoplamento. Aí que vai vir um sub, que quando para você acoplar, o sub vai cortar de 20 até essa frequência de acoplamento para acoplar e continuar o espectro de frequência. De 20, acoplar em 128. Qual a frequência de acoplamento do sub aí?
Não, essa questão do sub... Isso aí é outra coisa. É outra coisa. Pode ver isso aí. Exatamente. Deixa eu falar. É o que ele estava falando, Souza. Aquele cálculo que ele estava falando é o que dá a frequência de acoplamento do sub. Entendeu? Para o sub, vocês fazem aí para o sub também? Para arranjo? Tudo é feito com cálculo, cara, para fazer arranjo. Aqui nós estamos vendo a questão da cobertura, o tanto que a maior cobertura que esse arranjo atinge é o tamanho da fita dele, entendeu? Sim. 72 graus, ele não pode cobrir mais do que isso verticalmente. Sim. Entendeu? Eu entendi perfeitamente. Eu só estou tentando explicar. Sim. É porque ele não explicou direito. Ele estava tentando explicar o tamanho da fita, dividindo. Ele vai encontrar a frequência de acoplamento entre a fita e o sub. Não, essa questão, essa parte aí, pessoal, é mito. Para minha opinião, é mito. Porque se você for medir a caixa, você tem que entender o seguinte. Vocês medindo uma caixa, é uma caixa. A fase dela vai estar lá, que o fabricante te diz. Agora, quando você vai medir um arranjo, aquilo dali, aquela caixa não pode crescer. Você vai estar medindo várias caixas em ângulos diferentes. Quando a gente vai montar um arranjo, entendeu? É importante a gente direcionar os blocos, cara. Porque a gente está lutando contra a lei do inverso do quadrado, a distância crítica. Entendeu? Por isso que eu queria fazer uma parada mais organizadinha para eu apresentar os slides para vocês, para vocês entenderem como é que funciona o negócio, entendeu? Dessa questão do acoplamento. E influencia muito nisso aqui, entendeu? A gente tem que usar essa cobertura total que é a nosso favor, entendeu? Não é dizendo que essa cobertura é o local do sub, não. O arranjo vai ter... E se o arranjo tiver uma resposta de magnitude lá, de frequência, de 90 a 20 kHz, e aí? E ele tem a cobertura maior em 128. Eguelo. Complicado, né? Eguelo. O local, só um segundinho, cara. O local de colocar o sub é onde tem a transição do crossover acústico, do arranjo e do sub. Entendeu? Não é questão de cálculo, você tem que saber. Porque se você fizer na frequência mais alta, além do crossover acústico, você tem que colocar em fase não só uma região, como duas. Entendeu? E toma cuidado com o nível, porque o nível é o que define a total interação. A partir de 10 dB, isso aqui é importante, a partir de 10 dB, pessoal, a fase já foi para o espaço. Acima de 10 dB. Você pode botar em fase, mas não vai ter mais, como é que eu posso dizer, interação. Não vai ter mais, de jeito nenhum. Porque o nível é que comanda a parada. Entendeu? Aí a gente vai ter que fazer um testezinho, né? Pode fazer um teste. Você pode pegar duas caixas. Adilson, pega duas caixas. Ponte sócio. Pode pegar duas caixas de ponte sócio. Coloca um do lado da outra. Mede elas com o mesmo nível. Certo? Põe o microfone entre as duas. Mede com o mesmo nível. Depois você aumenta lá. Vai atrás da caixa. Aumenta lá. Digamos 2 dB. Exemplo hipotético. 2 dB no nível dela. Mede de novo. Vê se elas estão somando. Certo? Elas vão somar. Depois, você bota mais 5 dB. Entendeu? Em vez de 2, mais 5. Uma caixa em 0 e outra mais 5. Elas vão somar ainda. Mas não vão somar os 6 dB. Depois você pega e coloca isso acima de 10 dB, essa caixa. Coloca em 12 dB a mais. Aquela região de fase foi para o espaço. A soma não vai ter mais. Entendeu? Porque o nível vai interferir. O nível é o primordial, pessoal. O nível. O que define a total interação entre dois sinais, seja eletrônico ou acústico, é o nível. Tem que ter o mesmo nível, a tabela de fase nos diz. Se eu tenho dois sinais com o mesmo nível, sem nenhum desvio de fase, eu ganho 6 dB. Primeiramente é o nível. O nível que vai ditar tudo. Entendeu? Se botar mais 10, 12, não vai ter mais interação. Aí a fase já nem tem valor. Entendeu? Nós já estamos falando de fase já. Beleza, pois vamos voltar lá no assunto lá. Da nossa simulação que a gente fez agorinha, né? Uhum. A gente não viu lá o grau de cobertura dela lá, no caso. Aqui, ó. A gente vai ver, ó.
Perde certo? muita energia para cima, né? Justamente. Ó, não, a cobertura vai ser a mesma, entendeu? É o overlap que tá, entendeu? A cobertura de 72 graus vai ser o tamanho do arranjo, não importa do jeito que for. Agora, essa questão dessas caixas em ponto aqui, quase que em zero, vai afetar a alta frequência. Vai afetar a alta frequência. Vocês querem ver? Ó? Deixa eu botar aqui um terço de oitava que a gente anda mais rápido. Vou botar em 1K. Cobertura em 1K aí, ó. Poxa, boa, né? 1K onde tem os harmônicos primordiais de voz, os harmônicos das guitarras, entendeu? Lá o quarto harmônico tá por lá, entendeu? Das paradas, entendeu? Quase todo mundo tá lá em 1K, entendeu? 1K, de 1K até 10 é a frequência de inteligibilidade. Olha a cobertura dela. Se o camaradinho tivesse bem aqui, ele não ia ouvir nada. Então, vamos andar mais um pouquinho. Vamos dobrar isso aqui, ó. 2K. 2K. Ixi! Cantor tá bem aqui embaixo. Isso aqui é para um ângulo que vocês colocaram. O ângulo quase zero. Se tivesse tudo em zero, aí que a merda tava feita. Mais pra frente, 1/8. Aqui ficou igual uma coroa, né? É. Entendeu? Tem muita Mais fase pra de cancelamento nesse meio. Cara, porque é comprimento de onda. Por exemplo, às vezes tem um detalhezinho do instrumento que ele aparece lá em tipo em 4K, que é o ápice do harmônico dele, que é a parte mais interessante do timbre do instrumento, entendeu? Ele aparece muito nessa região, ele tem muita energia nessa região. Então, para quem está aqui, meu irmão, eu não estou ouvindo teclado. Você tem que entender que tudo é comprimento de onda. Eu não estou ouvindo teclado, entendeu? Aí a House Mix está por aqui, às vezes a tua mixagem o teclado tá pensando que tá legal, mas a tua posição não tá favorecida por conta do posicionamento do teu sistema. Porque cara, o alinhamento perfeito começa no posicionamento das caixas, bicho. Não tem ponto de correr. Você posicionou certo, você vai trabalhar pouco. Trabalha pouco. Você faz o seu alinhamento com o posicionamento. O alinhamento é só para você corrigir. Entendeu? Só para você corrigir o excesso que o arranjo vai ter. É só isso. Entendeu? Por isso esse overlap que vocês fizeram aqui, ó. Se eu andar em 8, for para 8, 1/8 acima. E aí? Aqui nós estamos na lateral da caixa. Entendeu? É verdade. Aí complica. Esse aí é o famoso beaming. É o estreitamento da cobertura. Do ângulo de cobertura da frequência. Por conta por conta da gente inserir essa angulação nas caixas quase que em zero. Para resolver isso aí, pessoal, só o seguinte: se vocês têm a caixa, não tem um software de predição em mãos, cara, não coloque em ponto zero. Pelo menos sai colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até onde a caixa tiver, até onde o arranjo der de colocar, que isso aí já melhora muito para a cobertura. Entendeu? Claro que depende do espaço que você for fazer, óbvio. Mas pelo menos ameniza isso aqui, ó. Vocês querem ver como ameniza? Eu vou só dar um clique aqui e vou colocar aqui para vocês entenderem como é que vai ficar, ó. Começou com... Aqui é o bumper. Começou com 0. Eu vou começar com 1, ó. 1, 2, 3, 4. 8. Isso aqui é hipotético, viu, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que vai ficar a parada. Ó, eu abri o overlap e vou fazer bem aqui para 8.
Aí, Teve uma cobertura melhor, né? com certeza. Entendeu? E a gente tinha só um fiozinho aqui e a gente aumentou. Porque a gente tem que entender o seguinte, que a gente está lidando com ângulo. O Line Array ele tem um ângulo de cobertura muito pouco, é bem direcional. Entendeu? Se não me engano, só é 20 graus. Vê um K e bota um K pra gente ver. Aí, ó. É. Entendeu? Uhum. E um Agora, K para aqui se ter um arranjo desse aí também vai depender muito da altitude também, da altura do... Cara, o Line Array é terrível. O Line Array, se é Line Array, se tu puder empendurar ele, empendurar bem, cara. Uhum. Entendeu? O Line Array com 4 metros de altura é chamar pra porrada e destruir o objetivo para que a caixa foi construída, entendeu? O Line Array, para brilhar, ele tem que estar lá em cima. Tem que ensaiar ele mesmo. Porque vocês têm que entender o seguinte, nós estamos falando de vários elementos, entendeu? Além da gente ganhar em baixa frequência, a gente ganha também no espectro todo, o CDB, entendeu? Se eu tenho quanto é 100 mais 100 no áudio, né? 106. É. Entendeu? Se eu empilhar uma porrada de caixa, eu vou dobrando, eu vou estar com a pressão sonora absurda. Então, para quem está aqui na frente, entendeu? É de lascar, é de doer. Por isso, quando eu vou montar alguma coisa, algo grande mesmo, assim, eu sempre monto pro bloco. Por isso que eu queria fazer a parada direitinho sobre essa questão e até passar para o cálculo, para vocês entenderem a diferença de pressão. Se tivesse um 20 aqui a 5 e eu tivesse a 20, entendeu? A gente ia fazer escala logarítmica, fazer uma coisa muito interessante, tirar a hipotenusa, tirar a razão disso e dessa razão, que é a razão de quantas caixas eu vou colocar aqui no primeiro bloco, e alimentar com um plug de áudio, entendeu? Com um sinal de áudio. Segundo bloco, se caso eu vou precisar, por exemplo, que eu for citar, quantas caixas eu vou precisar para fazer o meio e quantas caixas eu vou fazer aqui a primeiro violino. Ei, Diego, Entendeu? você está convidado. Dia 2, se nessa terça-feira, na outra. Tu tem um tempo legal, dá para ti? Para te preparar uma palestra sobre isso? Dá de fazer, que eu vou fazer o treinamento com a equipe da loja domingo, eu já estou terminando a apostila, eu aproveito a apostila lá, que é a mesma coisa. Para a gente começar, para vocês entenderem, pegar leve, a gente pode fazer em 2 sessões. A gente pode fazer com point source, entendeu? Cálculos mais rápidos. E depois, tipo uma semana depois, ou então 2, 3 dias depois, o tempo que vocês assimilassem, a gente poderia fazer com Line, que é mais cálculo, entendeu? Trabalhar com ângulo quebrado não é fácil, entendeu? Vocês vão querer dormir. Aí complica, eu vou ficar só falando, aí fica enfadonho. A gente começa com point source, pra gente matar a charada. Poxa, é assim, mais ou menos assim que funciona. Entendeu? Porque se fosse uma point source aqui, pessoal, a gente ia pegar o local, não é a cobertura do drive da caixa. Tem muita gente que se engana, é o drive da caixa. Uma point source é 60/50, exemplo. Entendeu? Uma Yamaha, uma Electrovox da vida. A gente não tem que pegar essa cobertura do drive ao nosso favor. É o centro acústico da caixa, é onde tem mais pressão. E se eu for funcionalizar um local só com 2 caixinhas, eu tenho que usar esse ponto de maior pressão e distribuir entre o pessoal. Entendeu? Tem que saber os macetes aí para não forçar teu sistema e usar um ponto de maior pressão a teu favor. Lembrando que toda vez que a gente for montar algum arranjo, fazer cobertura de algum evento, a gente tem que ir no local e brigar com o local, pessoal. Porque todo local pode ser aberto ou fechado e não vai ter distância crítica. Entendeu? Importante a gente se atentar nisso. Porque a distância crítica é uma das coisas mais cruéis na sonorização. Entendeu? Num simulador desse aqui, não tem como simular a distância crítica, porque isso aqui é coisa simples, entendeu? Para ver o que vai acontecer, mas um simulador desse não tem a distância crítica inserida nele. Você está entendendo? Por isso que é bom a gente ir no local, medir a distância crítica. Até para medir a distância crítica também é bem simples de medir. Só você botar uma caixa, se for um ambiente fechado, leva seu smart, põe a caixa, põe de source lá, bota para tocar um ruído senoidal ou
piquenóis, sei lá o que for. Põe a 1 metro, mede o nível, teu microfone tem que estar calibrado também. Mede o nível, se tiver, exemplo hipotético, 100 dB lá 1 metro, você vai, põe para 2 metros. Tem que perder 6. Entendeu? Perdeu 6, pula para 4 metros. Entendeu? Até você chegar no ponto do ambiente fechado, que vocês também fazem ambiente fechado, onde essa perca de 6 não exista mais. E vai ter um ponto no ambiente fechado. Que é a sua distância crítica. A distância crítica tem nada mais é do que o ponto onde o som diretivo, o som que sai da caixa, tem o mesmo nível de som reverberante. Nesse ponto na sala. Passou dali, a distância crítica é mais alta. E a diretividade da caixa é menor. Entendeu? Aí a distância crítica, pessoal, a reverberação, ela tem praticamente o mesmo nível em toda a sala. Entendeu? Não é a tua caixa que vai perder. Entendeu? Não é a tua caixa que vai perder. É a pressão da tua caixa. A tua caixa não vai ter diretividade bastante para ter uma continuidade maior do que a distância crítica. Porque se a tua distância crítica tiver, o nível de reverberação for lá em termos de 60 dB, vai chegar um ponto numa sala, você pegar uma sala de 40 metros, tipo um ginásio para fazer, vai ter um ponto lá em X metros que ela vai estar no mesmo nível. E tu andar 2 metros para trás, tu tá ouvindo mais o reflexo da sala do que a tua cara. Entendeu? E Diego, voltando aqui no nosso exemplo aqui, né? Uhum. A gente sabe que a fita, no total, ela tá 128 Uhum. Hz, né? É a frequência Uhum. da fita, né? É o tamanho da fita. O Isso. tamanho da fita, exatamente. Aí o seguinte, digamos que a gente vai colocar um subwoofer aqui embaixo, né? Uhum. Para a gente fazer o acoplamento. Certo. Acoplamento entre o subwoofer e as altas frequências, Uhum. correto? Correto. Pelo tamanho dessa fita, qual seria a frequência que a gente iria calcular entre o line e o sub? Você fala a frequência de crossover? Não é nem a frequência, eu quero falar do comprimento da onda, de cima para baixo, para a gente chegar no ponto de acoplamento. É isso. Não, o ponto de acoplamento vai ser aquela regiãozinha que se você vai fazer a leitura no Smart, se tua caixa começar de 90 a 20, tua caixa alta de 90 a 20, entendeu? Ali é o filtro acústico dela, pode ser uma reprodução, só abrindo parênteses aqui, que os filtros eletrônicos eles não têm a mesma reprodução acusticamente falando, entendeu? Eles apresentam um slope ou maior ou menor, Ou depende. menor. Isso. Aí é ali naquele lugar, em 90 Hz. E se seu sub, você colocar um filtro, se ele for ativo ou não, se colocar um filtro, sei lá qual for, tem que ser em 90 Hz. Para ali você fazer esse ajuste. É ali. Essa questão que nós estamos explanando aqui é a questão, o tamanho da fita e a frequência correspondente e o tamanho da cobertura dessa frequência correspondente a esse tamanho da fita. Entendeu? Não, mas a minha pergunta é quase em cima disso, porque é o seguinte, a gente sabe que para ter um acoplamento, a gente tem uma medida entre o sub e a alta, né? Tem a região de crossover, a área de transição. Exatamente. Aí há quem diga que a gente tem que tirar como base o centro da fita, né? O centro da fita, e há quem diga que não, você pega da última caixa para cá, né? Para outra caixa do sub, né? Essa parte de medir aí, cara, eu não acredito de medir assim fisicamente. Rola, mas não rola 100% não. É mais interessante você ter um programa para medir. Não, sim. E com o programa sim, mas existe uns macetes que dá certo, né? Dá, porque a questão é o seguinte, nós estamos falando de frequência, e cada frequência tem um tamanho e tem um tempo diferente. Se você medir esse tamanho desse arranjo, ele deu esse aqui, entendeu? E se você for pegar um sub e basear para esse aqui, você não vai saber o tempo
que está chegando a frequência no primeiro ouvinte. Aí não adianta você fazer, tá entendendo? Não adianta. Você pode acertar, porque até no Smart a gente coloca uma caixa, por exemplo, a gente coloca uma caixa na frente de um sub, tipo 1 metro, a gente vai medir no Smart. Às vezes o som do sub está chegando primeiro. Isso. Entendeu? Por isso que essas medições aí eu não creio muito não, porque é impossível você saber. Porque você não tem uma resposta ao impulso para saber qual foi o sinal que está chegando mais rápido. A gente não tem, o nosso ouvido não tem essa questão de discernir e contar tempo. Entendeu? Não tem. Eu sou um cara assim bem que gosto de fazer com o programa mesmo e além de ouvir, constatar lá e ver que o negócio tá chegando em tempo atrasado, porque o meu ouvido não consegue discernir. Entendeu? Não consegue. Nosso ouvido não consegue discernir o tempo. Como a gente não tá falando só de uma frequência, está falando de espectro de frequência, o sub não vai te mandar o mesmo tempo de 20 Hz, ele não vai ser o mesmo tempo de 90. O 90 vai ciclar mais rápido. Entendeu? Entendi. E o 90 da caixa alta vai ciclar mais lento do que o 20 kHz dela. Entendeu? Entendeu? Entendi. Essa é a questão. O ideal tem um programa, tem um Rita que é de graça, o cara vai lá, mede o arranjo lá, a resposta de magnitude e a resposta de frequência. Magnitude e resposta de frequência. Vai te dar a resposta do arranjo, o arranjo e lá, e a resposta do sub também ele vai te dar, o programa. Aí, naquela região de transição, você tem que colocar em fase. Entendeu? Que às vezes você pode estar dando um atraso, medindo na fita, para você que está lá na House Mix, pode estar a mil maravilha. Você está no centro do PA, cara. Você está no lugar mais privilegiado do universo. Mas o cara que está a 1 metro de ti, entendeu? Como eu falei, quando eu falei da ponte sócia, eu falei daquela região onde eu tenho maior pressão. Fazendo uma alusão para essa questão dessa região de fase, a gente tem que entregar esse espectro em fase para todo mundo. Entendeu? Tentar entregar. Porque o camarada pode estar aqui a 1 metro do teu lado, com esse cálculo que usando a fita mesmo normal. Tu pode estar ouvindo o arranjo perfeitamente, tu tá na House Mix, tá no centro da parada, e o cara que tá a 1 metro da House Mix não tá ouvindo o sub. E aí? Entendeu? Aí complica. O ideal é medir. E outra coisa, você alinhou num lugar, mede no outro lugar. Não seja guloso de fazer as medições só no lugar da House Mix. Mede do primeiro ouvinte. Quando vocês for montar o arranjo, cara, não põe o plug. Eu sei que eu já montei isso aqui para baratear a igreja, um plug no plug play, fui repetindo as caixas para baratear o serviço. Mas se for fazer uma área bem extensa, vai precisar de um arranjo grande, faz os blocos necessários. O bloco para cobrir ouvinte fulano, ciclano, leva um plug, pluga lá, entendeu? Mede aquele lá, mede aquele bloco, mede o segundo, entendeu? Você vai ter que controlar os níveis nessa questão, para você ter uma cobertura homogênea, entendeu? Embora que a gente faça um overlap, mas a gente faz o overlap com um plug só, não tem como a gente mexer com o nível, entendeu? O cara que está bem pertinho aqui do arranjo, na primeira cadeira, ouvindo aqui tomando uma cerveja, sei lá o que for, ele pagou o mesmo valor quem está lá perto da House Mix e está lá atrás da House Mix. Ele quer ouvir o som, mas ele não quer que o ouvido dele seja estourado, entendeu? Eu sou muito criterioso nessa questão, assim, questão de nível, que é uma das peças fundamentais. Eu acho que é o que vocês estão tendo um pouco de não entendimento é sobre essa questão da cobertura de 72 graus que eu falei para vocês. Ela também é a cobertura onde a caixa vai apresentar mais nível também, o arranjo, na resposta de magnitude dele. Além da cobertura vertical, 72 graus, ele vai apresentar também o maior nível de acoplamento. Entendeu? Então, quando eu faço aqui, eu coloco na frequência que é do tamanho do arranjo, vocês podem ver que o nível vermelho fica bem mais aparente aí na predição. Entendeu, pessoal? Se vocês tiverem com alguma dúvida, se eu tiver falado alguma coisa errada, se vocês quiserem corrigir aí, fica à vontade. E perguntar também. Nada, pô, estamos aqui para todo mundo aprender. Vocês entenderam essa questão? Por isso que essa questão de
Porque eu sou muito chato, cara. Assim, eu preferi trabalhar assim em loja, porque na igreja, querendo ou não, é mais calmo, né? O cara vai montar. Cada vez tem pastor que é flexível. Mas eu queria muito trabalhar numa locadora, certo? Pegar o tempo que eu. Abrindo parênteses aqui, a minha esposa até é meio chateada comigo, porque nesse último ano e meio, ela até brigou comigo, porque o carro que eu tenho é o meu patrão que me deu para me ficar usando, né? E eu ganhei muito bem esses últimos um ano e meio, mas só, cara, eu fiz uma loucura. Eu peguei eu acho que em torno dos 35 mil e investi em curso, livro, entendeu? Eu já estudava bastante, mas, bicho, tem... Tipo ontem, Walter, a gente parou de conversar, tu me mandou mensagem naquela hora, bicho, agora que eu tô começando a estudar, entendeu? Aí a minha esposa sempre pegou no meu pé, cara, não comprou teu carro, mas o que é que tu vê tanta coisa assim? Cara, isso aqui é minha paixão. É minha paixão, é uma coisa assim que eu levo assim. Eu sou guitarrista, eu comecei com produção musical. Passei tipo, quase 10 anos da minha vida sentado da bunda na cadeira mixando e produzindo, entendeu? Depois que eu migrei para essa área, ficou mais fácil, porque eu usei o meu lado artístico para poder tipo ser mais criterioso nessas questões, né? Deu para entender. Tem muita coisa do áudio assim que eu não entendo, cara, ainda, assim que eu vejo esses caras tipo filtro fio, eu tenho vontade assim de um dia eu sei que eu vou conseguir, tipo construir uma caixa legal, entendeu? Eu tenho vontade disso, para pegar, estudar e chegar a construir uma caixa. Isso não é loucura, isso aí eu quero assim tipo lá na frente assim eu ficar tipo mais conhecido, não em termos de querer ser melhor do que ninguém, mas que o meu conhecimento ajude pessoas e essas pessoas possam meio que levar meu nome para eu ser mais reconhecido, entendeu? Que é isso que funciona, entendeu? Porque eu sempre uma coisa que eu levo sempre comigo, pessoal, ninguém cresce sozinho, cara, ninguém cresce sozinho. Se eu contar eu sou evangélico, se eu contar meu testemunho para vocês, que às vezes eu falo que é até um testemunho, vocês fazem chorar do que eu já passei, cara, para estar aqui e ter conseguido o conhecimento o pouco conhecimento que eu tenho, que ainda é pouco, que não passa de conceitos básicos, Mas eu queria muito, cara, e eu agradeço mais uma vez vocês terem me dado essa oportunidade de estar falando aqui, passando um pouquinho que eu sei. E se vocês precisarem, nós estamos aqui para bater cabeça. E o que eu tiver falado errado, eu não estou me despedindo, não vai terminar a live agora não. Mas se vocês precisarem, nós estamos aqui, cara. Porque o negócio é somar, porque a nossa, como é que eu posso dizer a palavrinha? A nossa equipe não, fugiu a palavra aqui. Essa profissão? A nossa profissão não, também é profissão, mas a nossa área, ela precisa ser tipo renovada em termos de conhecimento. Eu levanto muito essa bandeira, entendeu? De conhecimento, porque às vezes a gente chega a pecar muito, como o Emerson ontem, né? Ele estava falando sobre uma coisa muito interessante que é a estrutura de ganho, cara. Às vezes a gente peca muito, muito mesmo. Vocês acreditam que eu já cheguei em locais para consertar, não posso falar locais aqui, mas igrejas e até mesmo locadora para ajeitar. E às vezes o problema não era nem algo criterioso demais em caixa, não. Às vezes é só atitude de ganho, entendeu? Aí, por isso que eu sempre digo, cara, a gente tem que estar se reciclando. E por um lado interessante que eu achei, não é dizendo em termos de desgraça, mas essa pandemia ela trouxe muito conteúdo bom pra gente, cara. Nós do áudio, cara, todo dia tem caras aí fodásticos falando aí, falando coisas interessantes que se a gente fosse pagar nesse período, a gente ia gastar bastante, é ou não é? Com certeza. Eu ouvi da palavra de uma pessoa que estava fazendo um curso com ele, um semináriozinho, e ele falou justamente isso, que uma coisa que a gente pode ter certeza que dessa pandemia
nós vamos, todo mundo vai entrando nessa pandemia de um jeito e vai sair de outro. Com certeza. E nossa área, pessoal, a gente tem que aproveitar, porque a gente tem que chegar e fazer o diferencial. Às vezes, o conceito básico, que eu sempre pego aqui com o Railan, às vezes a gente teima muito aqui um com o outro, o conceito básico, o tema é nós dois com os outros, entendeu? Vai se apegar no conceito básico, porque lá tá a chave de tudo, cara. Conceito básico. Pegou o conceito básico, entendeu como é que funciona a parada, aí portas vão se abrir e a vida vai mudar, porque, como eu falo, ninguém cresce sozinho, cara. Sempre tem que ter um mentor por trás. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vocês, a oportunidade que Deus me deu de eu ter condição financeira de comprar meus livros, comprar meus equipamentos, para eu poder testar, porque eu não acredito em nada do que o Bob McCarthy fala, bicho. Nada. Eu não acredito. Nada. Eu não acredito. Eu tenho que medir. Eu tenho que medir. Eu vou medir. Mas a ideia Aí é eu vou. essa, é unir teoria e prática. E isso eu vou medir. Tem que medir, cara. Eu meço. Aqui a minha esposa fica de cabelo em pé, cara, porque eu fico bulindo nas coisas, mexendo, medindo, testando. Mas aí chega na conclusão que o cara tá certo mesmo, a gente tem que bater palma para ele que, cara, a gente tem que revolucionar o nosso cenário, cara, depois dessa pandemia. Tem que voltar melhor do que a gente era. Quem concorda? E aqui tem uma ferramenta para ajudar isso, né? É, Que cada dia que passa a gente está aprendendo um pouquinho mais. E esse tempo que a gente está passando aqui não vai ser em vão, não está não sendo. vai. E a gente vai ganhar, vai receber a recompensa. Eles estão plantando aqui para colher mais tarde. Uhum. Eu acredito nisso. Deixa eu passar um aviso aqui para vocês aqui. O Batata, Batata da LV1, ele se dispôs a falar com a gente na próxima semana. A gente só vou verificar aí com o Jean e com os meninos aí o dia para confirmar com ele. Certo? Também vai ser eu acho que o trade vai ser muito bacana. A gente vai diversificando, falando aqui. Quando não tiver ninguém assim de fora para falar algo sobre a gente se reúne mesmo. Hoje foi um dia atípico, né? E Deus é tão maravilhoso que proporcionou coisas maravilhosas hoje, né? O assunto foi muito bom, foi muito bacana e tenho certeza que cada um aprendeu alguma coisa hoje, né? Como está aprendendo cada dia, né? Dessas reuniões. E ideia brilhante de Jean, dessa reunião. Muito boa ideia, cara. E pelo que eu entendi, numa conversa que eu tive ali com o Batata, eles vão fazer agora. Depois que ele fizer aqui com a gente, ele disse que ele vai dar ele vai fazer o material dele lá para ele dar as aulas, fazer os workshops da mesa através do Zoom. Eles gostaram muito quando eu falei com o Vlad. Peraí, rapaz, que eu vou falar aqui com Batata rapidinho e a gente vai resolver logo isso aqui e vai ser rapidinho, não sai daí. E foi rápido. Eu parei aqui para fazer algumas coisas aqui. Quando abri o celular, a Batata já estava lá. E aí, Adilson, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele já estava conversando. E as coisas estão fluindo tão legal. Tô massa. Vai ser mais uma coisa que vai sair daqui do Maranhão para o Brasil todo, né? O Incontec nasceu aqui. A gente foi um dos primeiros caras a fazer isso aqui no Brasil. Graças a Deus. E isso é muito bom, eu acho. Uma parada muito, muito bacana.
Então, pessoal, vamos encerrar, dormir. Vamos encerrar e vamos esperar amanhã. Cadê o prefeito, hein? O prefeito foi pro Beus. Então, pessoal, quando eu tiver pronto, fizer a parte com o pessoal lá da loja, eu vou pegar o material e dar a gente fazer aqui bacana sobre os ângulos. Como posicionar. Pode ser? Pode Pode ser. sim, aí tu já aproveita e pega uma parte mais, aquela outra partezinha mais história que a gente estava conversando antes. E aí a gente pode tirar outras dúvidas, uma ideia que não surgiu agora pode surgir depois. Sabe que quando a gente começa a discutir, claro que as ideias começam a fluir, né? É verdade. Se desse de fazer, cara, eu dava pra gente montar até uma paradinha aqui no lado de casa, fazer uma experiência mesmo ao vivo, ligando o smart e tal, botando em prática aqui a parada. Dá de fazer uma coisa bem interessante. Não ficar só na teórica. Tem tipo um galpãozinho aqui, dá a gente fazer uma parada massa. O negócio é